dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Dê a paz do Senhor aí para o seu irmão que está do seu lado. Diga para ele que bom que você está aqui. Que bom que você veio, né? Coisa boa, a palavra diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, né? Então estar na presença, na casa do Senhor é uma alegria, né? A gente tem que vir para a casa do Senhor com um pensamento assim, de adorar. Que a gente vem para a casa do Senhor não para receber, mas para dar, né? Para dar para o Senhor a verdadeira adoração. As outras coisas são consequências, né? Então, o fundamental mesmo é a gente adorar esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. E é importante a gente sempre chegar na hora certa, né? Às vezes a gente atrasa com Deus, mas não atrasa com o namorado, não atrasa com o juiz, mas com Deus tem hora que a gente atrasa um pouquinho, mas a gente precisa ter reverência também, chegar na hora, né? Falei, vou chegar mais cedo na igreja hoje, porque eu tenho que chegar antes de qualquer coisa, né? Eu tenho que chegar lá para poder dar um bom exemplo, né, pastor? Eu tenho chegado às vezes depois de 7h30 ou 7h30, eu falei, vou me corrigir. Porque Deus merece, né? Toda a honra e toda a glória. Então vamos abrir a palavra do Senhor, que está aqui em Salmos 46, a partir do verso 3. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor está neste lugar. Glória a Deus. Aqui não é para repetir glória não, viu? Pode dar glória, aleluia, fazer igual a pregadora. Glória misturada com aleluia. Está escrito assim. Vocês podem ficar de pé, porque eu não gosto de ler a palavra sentado, né? Aleluia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará. Deus desde o romper da manhã. Amém? Então aqui, né, tinha muitos rios, as cidades grandes que tinham ali, né, ao redor de Jerusalém, todas tinham um rio, né, que sustentava, matava a sede das pessoas, que ajudava naquilo que os povos precisavam. Mas Jerusalém não tinha rio. E aí Deus vai e diz essa palavra para o seu povo, né? Há um rio cujas águas alegram o coração de Deus. Então, assim, o rio que Deus dava para Jerusalém era Ele mesmo. Ele era a fonte. Ele estava dizendo ali que não tinha um rio para sustentar a cidade, mas o Senhor era a própria fonte de Jerusalém, né? Então, e aqui ele fala, né, que Deus o ajudará, né? Desde o romper da manhã. Então Deus estava dizendo, eu mesmo vou sustentar o meu povo, né? Então a gente não precisa de nada, a gente não precisa de ninguém, precisamos, mas eu digo assim, se você tem Deus, você tem tudo, né? Deus usa pessoas para nos ajudar, mas às vezes a gente não acha ninguém. Às vezes a gente está sozinho mesmo no meio do vale. Você procura um, você não acha. Você procura um para dar a mão para você, você não acha. Mas tem hora que é um trabalhar de Deus. Porque Deus quer que a gente fique dependendo dele. Deus quer que a gente espere nele. Entendeu? Então, assim, é igual aquele homem que estava ali, coxo, né, em Betesda, num tanque de Betesda, que Jesus chega para ele e fala, queres entrar nas águas? E ele fala, sim, queres ficar são? Ele fala, não tem ninguém que me leve nas águas, Senhor. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou, tu queres ficar são, curado? E ele olhou que não tinha ninguém para ajudar ele. Ele falou das pessoas, não tem ninguém, Senhor, para me levar.
Às vezes Jesus está ali próprio para nos ajudar. E a gente está esperando de A, de B, de fulano, de cicrano. Queridos, dependa só de Deus, porque Ele é a sua fonte. Amém? Amém. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Ele é o nosso manancial. Glória a Deus! Aleluia, Deus! Louvado seja Deus! Glória ao Senhor! Ela é a igreja cantando comigo. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Canta assim, olha para as mãos, Senhor. Eu tenho sede de ti, minha anseia por ti, não me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Ele é a nossa fonte. Aleluia. Ao rio muitas águas, alegra o coração de Deus. Manancial, diga, fonte de vida, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Tem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Assim vai. Eu tenho sede de ti, minha anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Obrigado, Senhor, tu és a nossa fonte de água. Aleluia. Venha e beba da fonte da água da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus está nesse lugar. Tenho sede de ti, minha anseia por ti, não satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu quero entender essa canção. Tenho sede de ti, minha anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém? Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia!
Tomé fala para o Senhor: Senhor, eu não sei onde é o caminho. Mas Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Vamos continuar louvando a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim, diz o Senhor. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. É só Ele, querido. Creia no Senhor Jesus, será salvo e a tua casa. Aleluia. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu quero que você diga isso a Deus. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Olha para o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém? Eu não sei o que está acontecendo hoje na sua vida, mas eu quero te dizer: se alegre na presença do Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz que até na tristeza
Até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que uma vez eu estava passando assim uma batalha grande. Aluguel. Vamos lá, vem bonito pro Senhor. Eu quero te ver ante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Porque perante o seu trono minha adoração. E levar comigo toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração vai mover. Vou te alegrar com meu amor, quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração vai mover. Eu vim pra te ver nos olhos de tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou diante do teu trono minha adoração. E levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Tu és Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu amor, com meu amor, sentir o meu pulsar, meu coração bater ao vento. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração bater ao vento. Diga pra pessoal. Te amo, te adoro, me prostro, pra te adorar, te exaltar, te amo, vocês, na voz, te prostro, eu quero te tocar com meu amor, te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração bater ao vento. Vou te alegrar com meu amor, com meu amor, te abraçar, sentir o meu pulsar, meu coração bater ao vento. Aleluia! Louvado é o nome de Jesus! Aleluia! A palavra de Jesus aí. Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Bate mais uma vez uma palma bem bonita para o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Amém. Amém. Que bom que você está aqui. Glória a Deus. É tão bom se alegrar na presença de Deus e a gente poder saber que nós somos alegres. Amém. Olha, eu gostaria de ler 2 textos aqui, e rapidinho, que diz o seguinte: houve um tempo em Israel que as pessoas começaram a fazer muito sacrifício, muitas coisas para louvar a Deus, e aí Deus fica muito irritado com aquelas pessoas porque eles não
realmente aquilo que Deus gostaria. Olha o que Deus disse para aquelas pessoas que faziam tanto sacrifício e não chegavam diante de Deus com prazer, com alegria para Deus. E Deus fala, mesmo assim, em Isaías 1, 17, ele diz: aprenda a fazer o bem, aprenda a fazer o bem e busque a justiça, ajude os oprimidos, defende a causa dos órfãos e lute pelos direitos das viúvas. Imagina isso aí. Tiago vai dizer o seguinte, ele vai dizer: se alguém de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira é observar aos olhos de Deus, cuidar dos órfãos, das viúvas e defender, né, diante das dificuldades. Olha que coisa boa. Então o que a gente aprende com isso? Como é bom a gente ter uma igreja atuante, onde ajuda. Nós já fazemos isso individualmente. A gente ajuda uma amiga, ajuda outra aqui, observa a causa, se condói, ajuda um, ajuda outro. A gente já tem feito isso. Mas coletivamente, como igreja, a gente tem condições de fazer muito mais. Essa semana mesmo foi tão maravilhoso, a gente ganhou alguns produtos para distribuir para algumas pessoas. E a gente observa as pessoas necessitadas, a gente ajuda, isso dá uma satisfação na nossa alma. E além das despesas da igreja, como é bom ser uma igreja forte, atuante, aonde a gente adorar pela pessoa e vai dizer, está tudo em paz, e ela está com fome, está necessitada. Que vem a isso, né, porque diz. Então, como igreja, a gente tem que se preocupar com isso. Primeiro da casa e depois aqueles que são de fora. Então, que eu e você, que Deus nos enriqueça em todas as coisas, para que não somente a gente fique na igreja, ou pensando, será que eu vou pagar aluguel? Não, que a gente tenha abundância para que a gente possa fazer muito mais. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o propósito, e essa é a verdadeira religião. Né? E às vezes tem tanta gente falando, fala de Deus, do amor de Deus, das coisas de Deus, mas não olhe para o próximo, a necessidade das pessoas, e que a gente sempre tenha esse coração voltado para isso. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida. É assistir mesmo, perceber. Aí a Bíblia diz assim, mas eu não sabia. Deus fala assim, eu conheço o seu coração, você sabia assim. Então, que Deus nos abençoe. Hoje, você tem a oportunidade de poder contribuir com o reino de Deus. E pensa assim, o tempo todo, Senhor, como é bom eu ter dinheiro, não para gastar nos prazeres, nas coisas da vida, não, mas poder contribuir, poder ajudar, como é bom. Tá? O que é ser rico? Deus quer que você seja mais ainda, não para esbanjar, mas para olhar. E logicamente, se você tiver muito dinheiro, você vai levar uma vida boa, mas siga provocando. O mais interessante, quando a gente olha para os 10 mandamentos, a gente vai ver que 6 está relacionado ao próximo e 4 a Deus. Olha que coisa interessante, né? Deus está sempre falando isso. Então, não é o que a gente fala, é as nossas ações, elas falam muito mais. Que Deus nos abençoe. Coloca isso no coração. Tanto é que Paulo vai dizer, né, nos Coríntios, no Mateus 10, é assim, que Deus quer nos enriquecer em todas as coisas. Olha, todas as coisas, para que nós possamos ser generosos. E isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque nem todos têm a bênção de Deus. E é melhor a gente dar do que a gente receber. Se a gente está dando, é sinal que a gente está sendo abençoado por Deus. E essa é a vontade de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar o pastor aqui. Eu tenho certeza de que, como é bom a gente ouvir Deus. Hoje eu estava falando com uma pessoa muito abastada de dinheiro. Eu estava no evento hoje, tinha duas pessoas com um pouquinho de dinheiro a mais. E eu falei com uma dessas pessoas, falei assim, olha, cuidado, que nem só de pão viverá fome, mas de toda a palavra que procede de Deus. Porque o dono do atacadão também morre, não é de fome, porque comida tem demais. Então, nem só de pão vive o homem. Mas como é bom a gente ser, né, pastor? Agraciado com a palavra, e a gente vai ter a oportunidade agora de ouvir. Presta muita atenção, ouve Deus assim, nas entrelinhas, nas coisas menores.
Curva sua cabeça nesse instante. Fala comigo, Senhor, pela tua misericórdia. Na realidade, a gente nem merece te ouvir, tamanha as nossas falhas. Mas o Senhor é bom, e a misericórdia do Senhor é grande. É por isso que a gente está aqui. Pela tua misericórdia e pelo teu amor e pela tua bondade. Fala mais uma vez com a gente. Fala que o teu servo nos ouve, Senhor. Fala com a gente para que possamos sair daqui muito melhor. Possamos sair daqui enriquecidos com a tua palavra. Que a gente possa levar uma vida piedosa na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nesse momento que nós estamos vivendo, a melhor maneira de o Senhor falar, a tua palavra nos diz que o Senhor falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e o Senhor nos fala nesses últimos dias pelo Filho. Está aqui a tua palavra, fala com a gente, está aqui o teu servo, Senhor. Usa ele com autoridade, com ousadia e com poder. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor disse, a palavra de Deus ela vem para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar. Como a missionária disse, nós temos que ter reverência a Deus, porque nós estamos diante de um Deus vivo, Deus poderoso. Então eu peço aos irmãos, mais uma vez, em reverência à palavra, se mantenha de pé neste momento para a gente poder falar a palavra de Deus. Mateus 27, a partir do versículo 45. Quem tem Bíblia, pode olhar, quem tem. Mateus 27, NVT. Eu vou iniciar aqui para os irmãos. A palavra diz assim: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos dos povos santos que haviam morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Amém? Podem se assentar? E oremos mais uma vez com os teus olhos fechados. Glorioso Deus, Pai Santo e amado, eis aqui a tua palavra, Senhor, que foi dita mais uma vez aos corações dos teus filhos, Senhor. E te pedimos, Senhor, que abra o nosso entendimento, nosso coração e da nossa mente, para entender aquilo que o Senhor quer falar esta noite com cada um de nós. Porque a palavra é do Senhor, não nosso, mas a tua palavra é o nosso alimento. Então, em nome de Jesus, esta é a nossa oração e é o nosso pedido. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem que eu gostaria de sugerir para cada um de nós é:
a morte que salvou a humanidade. O texto de Mateus, ele nos conduz a um momento sombrio e ao mesmo tempo o momento mais glorioso da humanidade, a morte de Jesus. Esse texto, ele nos leva ao cenário lá do Calvário, lugar onde o amor de Deus e a justiça divina, elas se encontram de forma plena e definitiva. Após ser traído, julgado injustamente e brutalmente crucificado, Jesus agora está pendurado entre o céu e a terra. E Ele está suportando não apenas o seu peso, mas o peso do nosso pecado. Glória a Deus. O cenário aqui, esse texto, é de dor, de humilhação, talvez aparente derrota para muitos daqueles que presenciaram, mas na verdade trata-se do cumprimento das profecias de Deus, perfeita e plena. Nós sabemos que depois da queda do homem lá no Éden, a humanidade ela passou por um processo que se chama pecado, ou seja, um vírus que veio contaminar toda a raça humana. E esse vírus causou a morte para todos nós. Mas Deus, pela bondade e misericórdia que Ele tinha por cada um, hoje dizendo, pela humanidade, Deus já tinha providenciado essa cura, esse antídoto. E qual seria? O sangue do Cordeiro, ou seja, o seu Filho, Jesus Cristo. Imagine vocês, irmãos, um rei, a nação, o povo ali, veio um vírus contra aquela nação e contra aquele povo, e só existia um meio de curar aquele povo e aquela nação, era o sangue do Filho do Rei. Mas o rei tinha que fazer um sacrifício, entregar o seu filho para o bem daquela nação, para o bem daquele povo. Mas a pergunta que eu faço à igreja essa noite: e se fosse você? Você teria coragem de pegar o teu filho e entregar por essa nação, por esse país? Humanamente falando, eu não teria coragem, nenhuma que teria coragem. Mas Deus, Ele fez isso, pelo amor de cada um de nós. Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. E João 3,16 vai dizer esta mesma palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que eu e você, e todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único meio de curar esse mal, que se chama pecado. Jesus foi o único meio de curar esse vírus, que se chama pecado. E nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus 27, encontramos as profecias sendo cumpridas, porque Deus já tinha anunciado cada detalhe aos profetas. Perceba que a morte de Cristo, ela trouxe juízo a toda a terra. O versículo 45 diz: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Houve trevas sobre toda a terra. Trevas, na Bíblia, significa juízo, significa dor, significa a ira de Deus.
E Jesus, nesse momento, ele absorveu toda a ira de Deus por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz que a terra toda escureceu. Como pode uma terra escurecer durante o dia, a partir de meio-dia até 3 horas da tarde? É inexplicável para alguns de nós, mas foi um fenômeno sobrenatural, onde Deus estava ali tratando com a humanidade por causa do pecado e justamente do seu Filho. É como se os céus estivessem escondendo a face de Jesus por causa do pecado, que era meu e era seu, irmãos. E o profeta Amós, no capítulo 8, versículo 9, já tinha profetizado isso, aonde ele diz assim: e acontecerá que naqueles dias, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se tornará tenebrosa em pleno dia. Foi neste momento que estava se cumprindo a profecia de Amós. Toda a terra se escureceu, trevas, é por causa do pecado. Olha o peso do pecado, como até os céus teve que se conhecer. Deus estava tratando o pecado da humanidade nesse exato momento. Perceba, em Gênesis 3, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem ele pegou sobre a terra, sobre o Éden, Deus ele chegou diante da serpente e proferiu a maldição da serpente. Porque tu fizeste isso, rastejará sobre o teu ventre todos os dias e comerá o pó. E quando ele chegou à mulher, ele disse: porque tu fizeste isso, nas dores de parto dará a luz, e tu serás, e teu desejo será para o homem. Mas quando Deus chegou para o homem, olha a diferença. Deus desviou a ira para a terra. Maldito é a terra por tua causa. Mas por que Deus fez isso? Entenda, porque Deus ele não podia tratar o pecado do homem naquele momento, porque senão o homem receberia ali o pecado, a condenação ia ser ali no momento. Mas Deus achou um meio, porque Ele tem um meio de tratar o pecado do homem na cruz. Foi na cruz que Deus tratou o pecado do homem. Porque Ele próprio, encarnado em Jesus Cristo, pudesse receber no lugar da humanidade, tornando maldito no nosso lugar. Porque a Bíblia ela é bem clara e ela nos diz que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, neste momento, ele se tornou maldito por minha causa, por tua causa. O peso do nosso pecado estava sobre ele agora. A cruz não foi apenas por física do Senhor Jesus, foi o peso espiritual do nosso pecado sendo tratado neste momento por Deus. Jesus estava sendo tratado como um pecador, para que eu e você possamos ser tratados como justos. E por causa dos nossos pecados, irmãos, caiu sobre Jesus Cristo todo esse fardo. Isaías 53, a partir dos versos 3, nos traz algumas referências. Para que nós possamos entender o peso do pecado que caiu sobre Cristo, Isaías vai dizer no versículo 3, do capítulo 53, ele foi desprezado e rejeitado,
homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Irmão, quantas vezes nós demos as costas para Jesus? Quando você não vai na igreja por algum motivo torpe, algum motivo bobo, é como estamos dando a costa para Jesus. Quando deixamos de ajudar alguém, estamos dando a costa para Jesus. Versículo 4, apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia. E esmagado por causa de nosso pecado. O peso do pecado que era sempre sobre nós, caiu nosso Senhor. Glória a Deus. Mas Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nosso pecado. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados e recebeu açoites para que cada um de nós fossemos curados. Versículo 10. Tudo isso que Jesus sofreu para a nossa alegria e para a nossa salvação fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causá-lo em dor. Quando, porém, sua vida foi entregue como oferta pelo pecado, ele terá muito descendente e terá vida longa. E o plano do Senhor prosperará em suas mãos, quando ele vir tudo que resultou de sua angústia, ficará satisfeito. Quando Deus olha para nós hoje, para cada um que está aqui, é alegria, porque Deus viu que o sacrifício do seu Filho trouxe satisfação de ver cada um de nós salvos, irmãos. Então é motivo de alegria para nós, é motivo de alegria servir de Deus e a certeza que nós somos salvos através do sacrifício de Cristo. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois elevará sobre si os pecados dele. Hoje nós estamos aqui justificados justamente pelo sacrifício de Cristo, porque nós somos pecadores maus e precisamos de alguém para nos justificar, precisamos de alguém para nos salvar, e justamente esse alguém foi Jesus Cristo que fez tudo isso por nós. Louvado seja Deus. Segundo, por causa do nosso pecado, Cristo sentiu a dor do abandono. Versículo 46. Mateus 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? A Bíblia, ela nos diz e nos ensina que o que nos separa de Deus
é os nossos pecados. Os nossos pecados é uma barreira que se torna diante de nós e Deus, que nos separa da presença de Deus. E neste momento, Jesus, ele recebeu os nossos pecados. Deus o abandonou neste momento. E percebemos, irmãos, que a pior tristeza de Jesus, segundo a Bíblia, foi neste momento, porque o Filho de Deus, que tinha comunhão com Deus, neste momento, por causa do nosso pecado, ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Se o pecado causou tanto sofrimento em Cristo, então nós devemos hoje andar em santidade, buscar andar em santidade, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E Romanos 5 diz: como viveremos ainda no pecado, nós, se já morremos para Ele? Porque no batismo, quando cada um de vocês desceu as águas, representa que nós morremos para essa vida, morremos para o pecado e nascemos para Deus, ressurgimos com Cristo. Então temos que viver servindo a Cristo e não ao pecado. Glória a Deus, porque hoje nós somos justificados e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Terceiro, com a morte de Jesus, a dívida do pecado foi paga. Versículo 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu Espírito. João 19:30 vai dizer e vai confirmar que Jesus, tendo sede, e lhe deram vinagre, no lugar de água, ele disse: está consumado, ou seja, está pago. A dívida que era para eu e você pagar, e era impossível de pagar, Cristo pagou nesse momento por nós. Era como você estivesse devendo um valor simbólico, 150 milhões de reais para alguém. Eu creio que você não tinha condições de pagar. Por mais que você trabalhasse a sua vida toda, você não conseguiria pagar. Aí vinha alguém e pagasse essa dívida pelo teu lugar. Foi isso que Jesus fez. Uma dívida que nós tínhamos para pagar, mas não tinha condições de pagar. Jesus foi lá e pagou. Está consumado. E Deus, quando olha para nós, que nos vê, o filho diz: Pai, está paga a dívida dele, Senhor. Ele não deve mais nada, Pai. Eu morri justamente para pagar a dívida que era para ele pagar. Interessante que, segundo alguns estudiosos, eu li recentemente Flávio José, ele diz no seu relato que quando Jesus estava ali entregando o seu Espírito a Deus, pagando a nossa dívida, nesse exato momento, lá no templo, o sacerdote estava fazendo sacrifício para os pecados do povo. Nesse exato momento, o cordeiro pascal estava sendo sacrificado lá no templo. Mas o verdadeiro cordeiro estava ali, na cruz, entregando a sua vida. O verdadeiro cordeiro que tinha o pecado do mundo estava ali sacrificando por cada um de nós. E muitos que estavam ali não perceberam isso. Muitos que estavam ali não entenderam isso. E quantas vezes também nós parece que não entendemos o sacrifício de Cristo. Muitas vezes nós não entendemos o peso que Jesus passou por cada um de nós. Glória a Deus. Quarto,
A morte de Cristo abriu acesso a Deus. Versículo 51 diz: naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rocha se partiu. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Nós sabemos que o véu representa uma barreira, uma separação. O véu do templo era um lugar onde separava o lugar santo do santíssimo. E só o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote poderia fazer sacrifício ali uma vez por ano, e ainda assim com medo de morrer. Mas nesse momento, quando Cristo fez o sacrifício dele, Deus abriu acesso de cima a baixo. Aquilo que nós, seres humanos, não conseguíamos fazer, que era impossível fazer, de nos aproximar, de nos reconciliar com Deus, Deus abriu um caminho para nós. Aquilo que a religião, séculos e séculos, tentava fazer, Deus, através do sacrifício de Cristo, fez e abriu esse acesso. Hoje você, irmão, você, irmã, você tem acesso livre ao trono da graça. Hoje nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. O próprio Jesus disse que até no nosso quarto, quando fechamos a porta, nós temos acesso a Deus. Isso tudo pelo sacrifício. O véu foi rasgado. Hoje nós podemos ter a certeza, porque o próprio Jesus, ele disse, como a missionária mesmo aqui falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus se não for por eles. Nós vemos hoje muitas religiões tendo vários motivos e várias maneiras de estar diante de Deus, de ter acesso a Deus. Mas nós, como cristãos, temos que entender que só existe um caminho, ele é um caminho, não é um, é o único que nos leva a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Só vamos diante do Pai por Cristo. Louvado seja Deus. Quinto, a morte de Cristo liberou vida e poder. Versículo 52. Saíram do cemitério depois da ressurreição. E sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. João 11:25, o próprio Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Glória a Deus. 1 Coríntios 15:20, Paulo vai dizer que Cristo ressuscitou dentre os mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Esse versículo 52 que eu li aqui, que sepulturas se abriram, muito do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Esses que ressuscitaram, irmãos, foram santos. E santos sabemos que é aquilo que é separado do mundo. Então esses que morreram, eles tinham esperança de um dia ressuscitar. E nesse momento, a promessa foi cumprida. Muitos que estavam dormindo, do santo, ressuscitaram.
na sexta-feira com a morte de Jesus. Mas perceba, versículo 53, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Perceba que com a morte de Jesus houve ressurreição dos mortos, mas eles só saíram depois da ressurreição de Cristo. Por quê? Jesus morreu na sexta-feira, túmulos se abriram, mortos ressuscitaram, mas eles só saíram no domingo. Esperou um dia para sair do túmulo. Isso simboliza e representa a ressurreição da primícia, porque era para que Jesus primeiro ressuscitasse dentre os mortos, e assim aconteceu. Os que ressuscitaram na sexta-feira só poderam sair dos túmulos no domingo, depois da ressurreição de Cristo, cumprindo a profecia de Ezequiel 37, a partir dos versos 11. Nós vamos dar uma olhada lá no que fala. Ezequiel 37, versículo 11, onde Ezequiel profetizou. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, é Deus falando para Ezequiel: profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei a sepultura do exílio e os farei sair dela. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Exatamente estava se cumprindo a profecia de Ezequiel, aonde os mortos se ressuscitaram. Esses foram os aprendices, como a Bíblia diz. Louvado seja Deus. Que nós possamos aprender com essa mensagem, irmãos, e com a morte de Cristo. O que nós podemos aprender? Que o pecado, ele foi pago. Precisamos reconhecer o sacrifício. O acesso a Deus foi aberto. Precisamos aproximar dessa graça. A vida e vida plena, ela foi liberada. Precisamos receber essa vida. Mas a pergunta que eu faço: será que nós entendemos de coração o que representa o sacrifício de Cristo para nós? Será que nós conseguimos entender esse real significado? Porque se nós morremos para Cristo, para o mundo, e morremos com Cristo, temos também que viver com Cristo. Porque a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que creem. Ele nos purificou com seu sangue, como a Bíblia diz. Ele nos salvou da condenação eterna. Jesus, ele nos reconciliou com Deus. E a Bíblia diz que ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz.
Então, irmãos, seja grato a Deus pela tua salvação. Agradeça a Deus todo dia por ter te escolhido, porque cada um que está aqui, não está aqui por um acaso, está aqui porque foi escolhido. Porque a palavra de Deus diz que no ventre da tua mãe, Deus já tinha chamado pelo teu nome. No ventre da tua mãe, Deus já tinha escolhido para esse propósito. E nós estamos aqui em cima dessa terra justamente para cumprir um propósito: adorar o Deus, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Porque foi para isso que nós nascemos, para a glória do nome de Deus. E para concluir esta mensagem dessa noite, no dia da morte de Jesus, o texto diz: o céu escureceu, a terra tremeu, o véu rasgou de cima a baixo, túmulos se abriram. Mas o maior milagre foi a tua salvação. O maior milagre foi Deus ter salvado cada um de nós. Então, o apelo dessa noite que eu faço a cada um de nós, como a palavra diz: quando ouvires a sua voz, não endureça o coração, seja sensível para o Espírito, deixa Deus falar contigo, deixa Deus falar no teu coração, para que nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos, mas sair daqui entender que o sacrifício de Cristo não foi em vão. O sacrifício de Cristo foi para nos salvar. Nós que estamos aqui e todo aquele que nele crê. A porta da graça, ela está aberta. Mas vai chegar um momento que ela vai se fechar. E nós, como cristãos, temos que estar preparados para este momento, para o encontro com o Senhor. Temos que estar em oração e apercebido, porque o próprio Jesus disse: orai e vigiai, porque o nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Amém? Que Deus, essa mensagem, Deus possa tocar no nosso coração, abençoar a vida de cada um de vocês e deixar esse ensinamento esta noite, que o sacrifício de Cristo valeu a pena. Nós possamos levar isso no nosso coração. Glória a Deus. Pastor? Então vamos ficar de pé mais uma vez e orar para poder nossa casa. Deus e Pai, Deus de toda vontade e poder, obrigado, Senhor, por esta palavra que aqui foi dita. Obrigado, Senhor, porque sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas o Senhor nos perdoou, Senhor. A tua graça e a tua misericórdia, ela é de eternidade a eternidade. Por isso te agradecemos, Senhor, por nos salvar, Senhor, por nos escolher, Pai. Escolher um povo forte para poder fazer a tua obra, Senhor. Porque a tua palavra diz que é na fraqueza que encontramos força, Pai. E a força só encontramos em Ti, Senhor. Porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos mantém de pé, Pai. Então te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos por ali no Calvário, Senhor, o Senhor ter entregado a tua vida, Senhor, para que nós possamos ter vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um que estão aqui, Senhor. Nos dê agora, Pai, uma noite de paz na tua presença, Senhor. Nos dê uma noite de segurança, Senhor. Nos leva para nossas casas, Pai. Que possamos chegar lá e encontrar as nossas famílias, Senhor, sob a tua proteção.
Esse teu amanhã, Senhor. Que o amanhã seja da tua presença, Pai. Que o Senhor disse que nunca nos abandonaria. E essa nós temos essa certeza, Pai. Então te agradecemos. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Amém. Que o amor de Deus e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com nós hoje e sempre. Glória a Deus.